Agora eu vou pegar um gancho aí do que você falou e eu vou citar uma pesquisa do Gartner, divulgada em agosto, onde diz e aponta, né, que os bots, né, não são bem aceitos por clientes de determinados segmentos. A Suzana até estava falando todos, né? Principalmente financeiro, seguros e saúde. Faltou. Não, e varejo alguns, né? As pessoas não gostam de falar com robôs e também, por outro lado, agora eu vou citar um relatório que você ama, Sérgio, não sei que você ama, que é do Fórum Econômico Mundial. Sérgio, sempre que sai, é um dos primeiros a divulgar esse relatório. E nesse relatório desse ano, de 2025, o relatório cita justamente que a maior vulnerabilidade para ataques de cyberataques, né, vem justamente pelo canal de terceiros. Então, por isso que a gente está... É uma coisa muito séria. Quer dizer, não é só achismo, são uma pesquisa muito séria, né, que é do Fórum Econômico Mundial. E aí, Sérgio, eu quero te perguntar o seguinte: a ficha já caiu para as pessoas? E isso é importante? Como é que você sente isso? Para os CISOs, para as áreas de tecnologia, já caiu a ficha. E, na verdade, talvez eles tenham sido atropelados. Se a gente entra um pouco mais no detalhe de toda a informação que é pública, do incidente que tivemos com as contas de reserva do Banco Central, com fornecedores que fazem um serviço de Bank as a Service para alguns bancos, para algumas instituições de pagamento, alguns bancos, às vezes bancos até Tier 1, Tier 1, né, de primeira linha, que tem algum tipo de serviço com esses terceiros. E ali a gente começa a se dar conta que existiam vulnerabilidades porque eram empresas menores do que o que a gente está acostumado do famoso mercado bancário e que a gente tem uma tremenda confiança. Eu acho que essa confiança continua sendo para mim o mercado que eu mais confio. Eu não tenho dúvidas quando eu estou fazendo minha transação online banking, mobile banking. Você tem razão. A gente confia e a gente sabe o que pode ter uma dor de cabeça se alguma fraude acontecer, mas no final é muito raro que isso venha a ser imputado ao cliente. Então é um mercado que a gente tem uma solidez e anos. A experiência dos CISOs, de todos os profissionais de segurança de informação do mercado bancário, ela é extremamente relevante. Só que começa a estender com uma série de novas iniciativas e novas tecnologias a um ecossistema cada vez maior de terceiros. E muitas vezes terceiros sem toda a robustez que os bancos de primeira ou segunda linha têm. Então, esse modelo parece que começa a ser questionado porque por aí vimos claramente, estou falando de informação puramente pública, mas quando a gente analisa esse caso, a gente enxerga que tivemos um problema grave na gestão dos riscos de terceiros. Eles não tinham as mesmas responsabilidades, até na ótica de regulamentação, do que o mercado bancário tradicional. E vamos sair um pouquinho do mercado bancário. Quando a gente fala de aviação, de infraestrutura crítica, tudo que a gente viu lá atrás, saúde, tivemos vários casos no passado, a gente já falou disso, desde a entrevista que a gente fez com a Transmontano. Isso nós mesmo. tendo nosso cliente, tem um pavor da história da gestão de terceiros, é por isso que a gente é tão efetivo, e principalmente com o Gridshow, que vocês conhecem bem, quer dizer, a gente tenta enxergar a gestão de acesso e identidade. Outro dia eu estava conversando com o Thiago, chegou um dos clientes de consultoria, virou para ele e falou: não, mas eu vou precisar do token, eu não posso... Ele falou: mas espera aí, quem disse que eu preciso trazer alguma coisa ou algum celular aqui para dentro? E aí vem o que vocês fazem um trabalho de divulgação que a gente considera importante junto conosco, que é quando você tem um acesso vulnerável, você está vulnerável. Por ali começam os problemas, principalmente terceiros. E o Gridshow vem exatamente para não ser necessário entrar com token, não ser necessário entrar com celular, depender de um celular, normalmente um funcionário que está usando um celular pessoal, que talvez não tenha espaço na memória, que talvez tenha um risco trabalhista de colocar um soft token, um mobile token ali dentro daquele celular.
Então, todo esse ambiente a gente entendeu, e por isso eu citei a Transmontano, mas tem a Latam Airlines, a gente discutiu profundamente aqui no painel. Eu acho que a gente não faz sentido entrar nesse detalhe hoje. A gente tem material, artigos que a gente trabalhou dentro do próprio Crypto ID, posts e páginas web da própria Thales, explorando esse conceito, porque a gente consegue endereçar exatamente todos esses casos de uso. Se temos uma vulnerabilidade que é relevante e existe um acesso vulnerável, a gente tem um problema. E, efetivamente, com o Gridshare, com o SafeNet Trusted Access, a forma como a Thales aborda a parte de gestão de acesso corporativa, a gente consegue endereçar muito essas situações e colocar uma primeira barreira e oferecer uma possibilidade para esse terceiro, para essa situação que hoje está escancarada. Porque a gente tem muito um ecossistema complexo de terceiros nos diversos mercados. Mais uma vez saúde, mais uma vez infraestrutura crítica, aviação, e a gente tem discutido ataques e paralisações relevantes, que a gente discutiu recente, lá atrás, estação de tratamento de água lá fora e aqui no Brasil, pegando a parte de infraestrutura crítica, problemas que paralisaram aeroportos são recorrentes nos últimos 18 meses, a área de saúde foi extremamente atacada, quando a gente lembra o início da pandemia, inclusive, num momento ainda mais grave, e ainda é um alvo importante para os atacantes. Então, são cenários que a gente efetivamente precisa trabalhar para tentar oferecer algum tipo de solução para isso que atropelou o mercado, respondendo a tua pergunta. Já caiu a ficha, todo o mercado de tecnologia está preocupado, e em muitos casos algumas indústrias foram atropeladas pelos esse problemas, cenário de terceiros. Então, eu só vou pedir para ele falar uma coisinha, que é o seguinte: a nossa audiência, muito de vocês já acompanham nossos bate-papos e tudo, mas eu queria que você explicasse o que é o Gridshare. Legal. Porque é uma solução interessante, e antes a gente não conseguia entender, né, Suzana, quando ele falava assim muito rápido, mas hoje em dia, se eu quiser, eu dou uma aula disso. Mas você explica. Explico. Assim, pouco... Temos um bom artigo que vocês fizeram. Aliás, ele ficou famoso, porque saiu em várias mídias, depois de alguns artigos. Mas, basicamente, é um token baseado em padrão. Então, não é necessário você ter um token, um soft token dentro do seu celular, ou em alguns dispositivos, algumas máquinas, laptops, mas com algumas questões, mas não é necessário, na maioria dos casos, instalar nada na máquina. A partir do momento que você acessa uma determinada aplicação, um site web, você vai receber essa informação questionando um padrão que foi estabelecido como relação de confiança numa autenticação normal, e que é parte integrante e exclusiva do que é a nossa gestão de acesso corporativo, SafeNet Trusted Access. Então, um token baseado em padrão exclusivo da Thales. Por quê? Porque o que a gente sempre fala, a maioria dos fornecedores de gestão de acesso, eles têm um foco e um desenvolvimento para um soft token no celular. É o padrão da indústria, e muitos usam. Só que muitos cenários não são cobertos. E a gente tem uma infinidade pelas quase 4 décadas de autenticação. E um que é muito relevante para esses cenários, máquina compartilhada, não pode entrar com o celular, não pode usar um celular por risco trabalhista, é um token baseado em padrão, robusto o suficiente para os casos de uso que ele atende, e combinado, é um pouco que a gente vai falar aqui com a Durânio, com algumas outras ações que a gente tem visto, principalmente no cenário de call center, que ataca não só mercado bancário, varejo, mas mercados relevantes que estão sendo atrapalhados por terceiras partes. Ele consegue endereçar esses casos em conjunto com outras ações. Você falou. Pode ir adiante. O que é o padrão? Aonde se guarda esse padrão? Na sua cabeça. Sim. Então, você abre o seu dispositivo, aparece lá uma numeração. Uma matriz de números. Uma matriz de número, parece aquele de Sudoku, não é? Parece aquele número assim. E aí você vai, lembra qual é o seu desenho, não é isso? É isso. E aí você vai digitar os números do seu desenho que você escolheu. Perfeito. E aí está resolvido. O teu segredo está guardado na sua mente. Ninguém está compartilhando, concorda? Você tem ele contigo, é como um token OTP. Exatamente. Como o mercado chama qualquer token OTP, nesse caso baseado em padrão. Pronto, Suzana. Bom, voltando para o nosso assunto. Vamos lá. O seguinte, você falou aí em ambiente compartilhado,
como que as soluções de autenticação, tá? Como esse passwordless, a autenticação adaptativa e o padrão FIDO, ajudam as empresas a manter o ambiente seguro nesses ambientes que entra e sai todo mundo no Brasil, que é o problema mais sério que eu acho é o brasileiro. Tá bom, eu vou fazer a conexão com alguns desses Thiago, conceitos. Eu já estou imaginando a resposta dele. Eu quero. Mas eu vou passar a bola para ele já, porque eu quero que ele explore as conexões que eu vou fazer dos conceitos que você trouxe. Quando a gente fala de Brasil, quando a gente fala de passwordless, por que passwordless? Na boa, a gente já usa isso quando a gente acessa a aplicação de mobile bank. Na maioria das vezes você não precisa usar a senha. Não. E por que isso? Porque o custo de helpdesk, esquecer, a vulnerabilidade é algo bastante crítico. E aí, cada organização, foi bom enquanto durou. Cada profissional de segurança da informação vai medir até que ponto você consegue tirar esse fator que eu sei, né, dentro do que eu sei, do que eu sou e do que eu tenho, que é o token, que eu sou a biometria. Até que ponto você pode jogar com isso e tirar esse fator da jogada, porque ele tem um custo de helpdesk, ele tem um custo oculto e é penoso para o usuário. Então você consegue tirar ele da jogada. De que forma você pode fazer isso? Dependendo dos seus casos de uso. Um deles você falou, tokens FIDO. Temos tokens FIDO aqui. Vou mostrar um token FIDO. A Thales fornece o token FIDO, o Standard FIDO é empurrado por Microsoft, Google, Apple, Thales, Standard FIDO2, First Identity Online. É um padrão de mercado que vem sendo muito utilizado. Em alguns cenários, faz-se a necessidade de ter um token mais robusto, um token hardware FIDO, ou uma PESC, que é um FIDO na nuvem ou baseado em software. Isso ajuda a alguns cenários para você ter um conceito passwordless. No geral, no Brasil, a gente não tem nenhum, nem outro. Algumas demandas começam a existir. E a gente tem um cenário de, por exemplo, call center. Vamos falar de terceiros, vamos falar de um problema grave que a gente tem no mercado brasileiro hoje, que é centro de atenção, de atendimento ao cliente. Normalmente, você tem regulamentações onde você não pode entrar com o telefone. Então, eu já vi casos. Detalhe, no Brasil e também na Inglaterra. Não é coisa tupiniquim. É uma forma criativa que o povo acaba encontrando de solucionar o problema que eles têm nas mãos. Que eu acho totalmente fora de questão. Deixam o celular no locker, guardado, porque não pode entrar. Aumentam o tempo do pedido do token que chega, porque você tem que ver um token ou vai receber um push no seu celular. O atendente entra, ele vai com o seu supervisor lá onde o celular está guardado, ele vai ter 1 minuto e meio para isso, vê o token que chegou, eles aumentam o tempo de validação desse token, ele volta e digita. Isso não é invenção. Eu já vi isso no varejo no Brasil, já vi esse caso no varejo na Inglaterra. Na Inglaterra? Sim. Então, são cenários loucos onde a gente fala, peraí, é só usar o Gritio. E outros elementos de proteção que o Thiago vai saber explorar aqui de uma forma também bastante interessante, por isso essa combinação Thales, Duranium para esse mercado. Então é nesse momento que o Gritio entra. E entra porque a gente já foi visitar o call center de alguns dos nossos clientes, alguns que estiveram aqui inclusive. A gente vai visitar muitas vezes e ver como é que está o uso. E eu vi supervisor de call center e agente de call center agradecido, dizendo, facilitou minha vida de uma forma tremenda. Ou então o outro cenário, que não é ir no locker, é usuário e senha. Que é muito comum, mais incrível que possa parecer. E aí é uma vulnerabilidade gigantesca que a gente tem em diferentes mercados. Então aqui a gente tem algo que a gente consegue atacar no bom sentido com diversas soluções onde a gente consegue endereçar esse problema.